Ok. Senhoras, meus jovens do curso de Engenharia Química do SPTEC, para a disciplina de Projetos 2. Nós vamos iniciar agora a nossa aula, vai ser a nossa primeira aula, cujo objetivo é fazer-vos transitar do projeto 1 para o projeto 2, que deve resultar necessariamente na monografia ou no documento final do trabalho de conclusão do curso. Vocês terminaram o projeto 1 quando elaboraram ou quando definiram, primeiro, o vosso tema do trabalho, segundo, definiram a capacidade nominal, terceiro, elaboraram o diagrama de blocos, quarto, fizeram um balanço de massa para determinar a quantidade de massa ou da matéria-prima necessária para o alcance da sua capacidade nominal. E, por fim, fizeram mais um estudo da viabilidade econômica com os termos macros para poder entender, de fato, qual era a viabilidade econômica do seu projeto no âmbito daquilo que vocês descreveram. Depois disso, elaboraram o documento na sua plenitude, que possibilitou que o documento fizesse uma descrição ampla do seu projeto de conclusão do curso, e esse documento envolveu a introdução, os objetivos, a justificativa, as hipóteses e depois toda a fundamentação teórica e por fim, a metodologia que foi desenvolvida, que foi utilizada para desenvolver o trabalho. E depois disso, os resultados parciais eram exatamente a descrição da capacidade nominal, a elaboração do diagrama de blocos, os balanços de massa e, por fim, o estudo macro da viabilidade econômica. Depois disso, tinha um cronograma, esse cronograma que define necessariamente as atividades a serem desenvolvidas na segunda etapa do seu projeto, do nosso projeto, que é nada mais, nada menos que o projeto 2. Então, como vocês podem observar aqui, okay? Aqui, vocês efetivamente no primeiro semestre, do projeto 1, vocês acabaram elaborando o diagrama de blocos. Então, depois de elaborar o diagrama de blocos, a próxima etapa, então, o que é o diagrama de blocos? É uma descrição macro das operações, das principais operações. E nessa descrição macro das principais operações, você tem necessariamente que definir os processos físicos iniciais, que envolvem o pré-tratamento da vossa matéria-prima, depois os processos físicos, processos químicos ou biológicos, onde envolve a transformação da vossa matéria-prima, e por fim, os processos físicos, que envolvem a purificação para o alcance do grau de pureza que você quer no seu produto. Ok? Esse diagrama de blocos, ele pode ser um pouco ampliado, com muitos dos nossos alunos que conseguiram fazer um diagrama de bloco muito mais amplo. Agora, quando você queira sair do diagrama de blocos para o fluxo grau do processo, nós vamos substituir o diagrama de blocos pelas principais operações unitárias. Então é por isso que vocês têm que sair exatamente dessa condição que está aqui, ok? Para chegarmos na condição do fluxo do processo. E nesse fluxo do processo, vocês têm que colocar os equipamentos dentro da simbologia da engenharia química. Ok? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o nosso objetivo seja a produção, por exemplo, de etanol. Na produção de etanol, por exemplo, o que é que você precisa no primeiro momento? Receber a cana-de-açúcar na sua unidade produtiva. Depois de recebida a cana-de-açúcar, ela passa por um processo de lavagem.
para tirar o grau elevado, a quantidade de impurezas incorporadas nos processos de corte. Isso envolve areia, envolve uma série de elementos indesejáveis no processo. Depois disso, a cana-de-açúcar, isto é, então você tem que colocar um tanque de lavagem. Depois disso, ele vai para um processo de moagem. De moagem é exatamente a diminuição do tamanho da cana-de-açúcar para que a cana-de-açúcar possa, de facto, ser útil na etapa subsequente. Então aí você coloca as moendas para fazer a moagem. Depois disso, depois da moagem, ele passa por um processo de extração com prensas. Tá? Quando acontece extração com prensas, para aumentar a eficiência de extração, você tem os extratores e você injeta a água para poder possibilitar retirar mais do caldo de cana presente no seu processo. Quando você faz a moagem, você vai ter o caldo de cana e logo em seguida também tem o bagaço de cana. Depois de ter o bagaço de cana sai como resíduo, tá? E depois disso a cana-de-açúcar vai para um processo de filtração, ou um processo de periramento, normalmente é a filtração. Por que filtração? Para retirar todas aquelas partículas que sobraram do processo de extração e do processo da moagem. Depois disso, então, você tem que ter os filtros. Tá? Depois dos filtros é que a sua cana-de-açúcar vai para a dorna de fermentação. Na dorna de fermentação, você precisa calcular ou conhecer necessariamente, tá, o grau, o teor de açúcar que você precisa. Se necessário, se o teor de açúcar for muito elevado, você precisa fazer uma diluição incorporando água. Aí entra exatamente as dornas de fermentação. A dorna de fermentação vai ser exatamente um processo biológico propriamente dito. Depois da fermentação, e a fermentação acontece, é um processo empatelada, para isso você precisa trabalhar com 3, 4, 5 dornas de fermentação para te garantir que as etapas seguintes vão ser realizadas em processo contínuo, você tem exatamente essa garantia da realização do processo contínuo. Ok? Então, depois disso, o que acontece? Depois de fermentado, isto é, a fermentação acontece com a inserção de micro-organismos que vão converter o açúcar em álcool. Concluído a etapa da fermentação, o vinho remanescente desse processo passa por um processo de centrifugação. A centrifugação visa exatamente recuperar a levedura. Quando você recupera a levedura passa por um pré-tratamento, volta para as dornas de fermentação e automaticamente o vinho remanescente sem o fermento vai para a coluna de destilação. Na coluna de destilação já é um processo físico. Okay? Na coluna de destilação, então, o primeiro passo acontece a destilação convencional, okay? Que você consegue efetivamente obter um produto, o álcool, com um grau de pureza de 92,6% volumétrico na molar. Okay? Depois disso, se o objetivo é produzir o álcool anidro, vai para uma segunda coluna, que é a coluna de destilação extrativa ou destilação isotrópica. Na coluna de destilação isotrópica, quebra-se o ponto de isotropia e obtém-se o álcool anidro com um grau de pureza de 99,9%. Então, vocês observaram que no nosso diagrama de blocos, nós tínhamos um bloco que representava os pré-processos, ou os processos físicos, tínhamos um bloco que representava os processos biológicos e temos um bloco que representa os processos físicos. Okay? Só que no primeiro bloco, que é o pré-tratamento do processo físico, nós temos exatamente a lavagem, okay? Nós temos a moagem, e temos a extração e temos a filtração. Então, você deixa de ter um bloco, passa a ter exatamente as operações unitárias realizadas que visam exatamente realizar o pré-tratamento para te garantir que o seu produto, tá, do pré-tratamento tenha condições suficientes para entrar numa dorna de fermentação. Quando ele entra na dorna de fermentação, aí acontece exatamente, na dorna de fermentação acontece exatamente o processo biológico. No processo biológico, tem exatamente a fermentação alcoólica. Okay? Depois de concluir a fermentação alcoólica, você
isto é, na fermentação, vocês colocam exatamente as doses de fermentação. Depois de concluída a fermentação alcoólica, você entra de novo nos processos físicos. Você recupera a sua levedura e logo em seguida, tá, o produto, depois de recuperar a levedura, o vinho remanescente vai para os processos físicos de destilação. A primeira destilação é a destilação convencional, que visa retirar ou purificar os componentes mais voláteis até o seu ponto de azotropia, 92%, ok? E depois disso entra num segundo processo físico que você adiciona um solvente para quebrar o ponto de azotropia e garantir que você consegue obter o álcool anidro. Então, é isso que vocês têm que fazer. Então, no primeiro momento, vocês tinham os vossos diagramas de blocos, e agora, quando eu pedi para vocês que vocês elaborassem o vosso fluxograma do processo, é exatamente colocar equipamento por equipamento. Então, nós temos aqui um exemplo clássico, de um processo, de um fluxograma de uma unidade de produção de metano. Então, no primeiro momento, aqui na entrada, do lado de lá, nós temos a nossa alimentação, ok? Passa por uma série de equipamentos. Nos equipamentos nós temos as misturas que acontecem ao longo do processo, ok? Vão passar por cada um desses equipamentos para nos garantir que nós possamos obter os nossos produtos dentro da especificação desejada. Então, no fluxograma do processo que eu pedi para vocês, é que vocês exatamente trabalhassem, fizessem uma análise consistente de engenharia, que garantisse que a sua matéria-prima, quando ela entra, ela passe por uma série de operações unitárias, e das operações unitárias você vai aumentando o grau de pureza ou a significância do seu produto, de tal forma que ele tem um valor agregado maior no final. E nessas operações unitárias, preciso colocar tudo o que está inserido no processo. Você está entrando numa corrente de energia, você está entrando numa corrente de vapor, você está adicionando água, você tem mistura, tudo isso tem que ser exatamente concluído ou incluído. Então, concluída essa parte, o que é que nós vamos querer agora? É o objetivo da minha aula hoje. Isso que eu estou explicando para vocês, eu já trabalhei com vocês em sala de aula. Eu estou pedindo agora para vocês que a partir do momento que vocês todos, eu pressuponho, eu já recebi mais ou menos os 10 trabalhos do fluxograma do processo. Então, eu estou supondo que dos mais de 40 alunos que eu tenho matriculado nessa turma, e que esse número de alunos já tenham concluído o seu fluxograma do processo, apesar de não terem mandado para mim ainda. Então, terminado esse processo, a nossa próxima etapa agora é partirmos para os balanços de massa. Ok? Para os balanços de massa. Os balanços de massa devem ser feitos de unidade em unidade. Ok? Então, a nossa próxima unidade, a nossa próxima gravação é o balanço de massa unidade por unidade. Ok? Se empenho. Tudo depende de você. Se empenho. A sua dedicação é fundamental. Se empenho, que você está fazendo um curso de engenharia. Se empenho, porque o engenheiro químico está envolvido em processos de engenharia. Okay? O engenheiro químico ele tem a responsabilidade de conhecer os processos, desenvolver processos, elaborar o funcionamento do processo, fazer balanço de massa do processo, viabilizar o processo mediante a otimização para garantir que o seu processo funcione de uma forma eficiente. Ok? Próxima etapa é exatamente o balanço de massa. Obrigado.